administração, qualquer administração pública, ela fica no fio da navalha, né? Porque é aquele dinheiro que eu tenho de receita e aquele dinheiro que eu tenho de despesa. Se a despesa entrar num descompasso, ou se eu arrecadar menos daquilo que eu planejei, eu vou ter que economizar na despesa. Se eu não conseguir economizar, eu vou ter que me endividar. E aí eu me endividando, eu posso pagar em 5 anos, 10 anos, não tem problema. Só que aquele valor que eu vou pagar o ano que vem, eu vou ter que deixar de gastar o ano que vem. Então o endividamento ele é bom, ele é muito bom quando ele é feito para trazer algum benefício imediato e que ele consegue ser amortizado dentro do orçamento. Quando ele não consegue, alguém vai ficar sem aquele serviço. Um exemplo muito que vocês têm próximo aqui na Grande São Paulo é Guarulhos. Guarulhos até bem pouco tempo tinha 0 de esgoto tratado. E lá é um departamento de água municipal, não é Sabesp. Então, muitos municípios que têm departamento de água municipal têm esse tipo de problema, porque o investimento é alto, né? Isso é muito básico. Então, Guarulhos despejava, vocês sentem o cheiro de Guarulhos aqui, né? Vocês recebem, exatamente, vocês sentem o cheiro de Guarulhos aqui. Guarulhos fez um investimento gigantesco, se não me engano, de 200 e poucos milhões, emprestou dinheiro, fez um financiamento para cobrir quase metade do esgoto que ia para o Tietê, para tratar quase metade do esgoto que ia para o Tietê, por exemplo. Então, quer dizer, isso é um benefício imediato para o povo, porque 200 e tantos milhões, o município ia juntar isso quando? Em quanto tempo? Né? Então, o orçamento a gente tem que sempre lembrar o seguinte: existe uma receita limitada e que todo mês eu tenho que estar tomando cuidado para ver se ela não diminui. Se ela diminuir, eu vou ter que deixar de prestar um serviço público, eu tenho que deixar de fazer ela. Além disso, tem a porcentagem, não pode ultrapassar, entendeu? Né? Eu tenho. Se ultrapassar os 54, né, Bruno? Despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal. O Poder Executivo não pode ultrapassar. Olha só as bases que eu vou falar para vocês. O município, a prefeitura, ela não pode gastar além de 54% da receita corrente líquida. Tem que gastar no mínimo 25% da receita de impostos na educação, no mínimo 15% da receita de impostos na saúde. Vocês viram que eu falei duas bases, uma é a receita corrente líquida e outra é a receita de impostos. Nenhuma delas é a receita total. Ainda tem que entender da receita total. E essa receita corrente líquida? A receita. Pega, porque é diferente. Você tem que fazer a base, tem que fazer cálculo retroativo. Eu tenho que fazer cálculo retroativo, é um negócio complicado. Tá? Então, talvez essa seja uma dificuldade mesmo até da população participar. É um assunto extremamente técnico. Porque a receita corrente líquida de abril, bom, estamos em novembro, terminou outubro. A receita corrente líquida de outubro, ela é referente a novembro do ano passado a outubro desse ano. Os 12 últimos meses. A receita de impostos para a base de cálculo da educação é de janeiro de 2011 a outubro de 2011. São bases distintas, são períodos distintos. Então, complexo o assunto. Outra coisa, que você poderia explicar também, que as pessoas também têm muita dificuldade de entender, como nós já conversamos aqui, o orçamento, você estima a receita e fixa a despesa. Isso. Ou seja, você só vai gastar, em tese, aquilo que está arrecado. Né? Essa estimativa do orçamento para o exercício de 2012, por exemplo, ela é baseada em quê? Em arrecadação de 2011, de 2010? No caso de 2012, é de 2005 ao 2010, mês a mês, comparando cada um deles. Cada uma dessas receitas, então fazemos uma análise do FPM. O FPM nós arrecadamos 4 milhões e 400 e pouco em 2005, 4.951 em 2006, isso, 5.800 em 2007 e assim por diante até 2010. Em 2011 nós programamos 8.450, porém, de acordo com a execução até agosto, que foi a base de cálculo para o orçamento,
nós temos uma tendência de arrecadar, daquilo que foi planejado de 8.450, temos uma tendência de arrecadar 9.838, ou seja, a arrecadação ela está aumentando com relação à própria projeção orçamentária de 2011. Então, dentro de 2011, nós devemos arrecadar só bem $1 milhão mais. Eu estou fazendo essa pergunta porque tem muita gente por aí que diz assim, esse orçamento é fictício, é sem base nenhuma, então não é, certo? É feito numa projeção dos custos com base em gastos retroativos, ou seja, aliás, em arrecadação retroativa. 6 anos mais a projeção de arrecadação em 2011. Porque hoje o orçamento, até na conversa, o orçamento hoje não existe mais ficção. Embora ele seja uma peça de ficção, ele é baseado efetivamente em recursos que Você sabe o que acontecia muito antigamente? Assim, a gente já tem experiência na área pública, vocês têm até mais do que eu, mas a gente tem uma experiência aí de 15 anos, um pouco mais talvez, 15, 16 anos, na área pública, né? De alguma forma dentro da área pública. E antigamente o orçamento era feito de que forma? O orçamento, existia um número mágico no Brasil, que é o 10%. 10% é assim. Quanto custa esse microfone? Custa R$100. Pô, mas não, custou 10% feito. Como que era feito o orçamento do município normalmente por aí? Que a gente viu isso acontecer várias vezes. Não, olha, o orçamento aqui, ó, a receita estava programada em 8.450.000, né, 8,5 milhões, joga 10% em cima. Não existe esse negócio de 10%. A gente tem que entender, não apenas da tendência de arrecadação do exercício, mas também a probabilidade no próximo ano de isso vir a acontecer, porque nós estamos ouvindo aí falar de aperto, de aperto, o Brasil deve vender menos para a Europa, o Brasil deve vender mais para a China, mas ainda não se sabe, porque o Brasil e a China estão numa guerra cambial também, onde a moeda chinesa é uma moeda extremamente desvalorizada frente ao real, então eles têm, por isso que abrem-se muitas empresas lá, porque é muito mais barato lá, além de ter um funcionário lá que custa muito menos do que aqui, quase escrava, semi-escrava, e aqui a nossa legislação não permite, né, mas o mundo é assim. Existem países e países, né? A Líbia passou, o ex-ditador, né, ex-presidente, o ex-ditador da Líbia lá, ele foi colocado num tubo de esgoto. Então, quer dizer, existem países e países, cada país, teoricamente, faz ali o que tem que ser feito dentro da sua unidade. Agora, então, por que eu estou falando disso? FPM é imposto de renda IPI. IPI é imposto sobre produto industrializado. Obviamente que nós exportamos. Então, nós dependemos de quanto mais eu exporto, mais IPI eu tenho. Quanto mais eu exporto, mais funcionário eu preciso, mais lucro as empresas precisam e mais imposto de renda os seus funcionários vão pagar para a Receita Federal. Obviamente, isso tende a crescer. Levando em consideração isso, já levando isso para a esfera estadual, com certeza maior vai ser a arrecadação de ICMS também. Mas se a gente vê lá adiante que existe uma probabilidade de acabar com a exportação, de acabar com a indústria brasileira, o que há é uma certa segurança. E já tem outros setores que na parte industrial já tem previsão para baixo, né? Exatamente. Então, por exemplo, selagem e outras coisas mais. Exatamente. Se a gente der uma olhada no. Deixa eu só falar rapidinho nesse projeto aqui, ó. Por exemplo, o SPM. O SPM tem uma previsão, foi feita uma previsão para o próximo exercício de arrecadar 10.600.000. Esse ano, 2011, a gente